Bom, pessoal, então estamos iniciando a nossa quarta aula do módulo 1 do curso de Introdução à Ayurveda. Na verdade, essa é a nossa última aula também do curso. Então, desculpa, desculpa, gente. Essa é a nossa última aula do módulo, né? Do curso é bom. Então, a gente vai iniciar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper a aula, não tem problema, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um tópico que é bastante conhecido, né, por todo mundo que começa a estudar o Ayurveda, ou pessoas buscam fazer uma consulta de Ayurveda para saber qual é meu dosha, para saber a dieta que eu devo seguir de acordo com o meu dosha. Enfim, o Ayurveda ele está muito atrelado aos doshas, né? Então, normalmente, quem já ouviu falar sobre Ayurveda já ouviu falar sobre essa palavra doshas. E hoje a gente vai buscar entender um pouquinho mais sobre esses três importantes componentes que nós temos dentro do Ayurveda, né? Que faz parte também, tá? Doshas faz parte também do estudo da fisiologia dentro de uma perspectiva do Ayurveda, tá? Como o Ayurveda vê a fisiologia, então os doshas eles fazem parte da fisiologia do Ayurveda. Antes, de começarmos a aula, fazer uma pequena revisão do que a gente viu até agora, né? A gente falou na primeira aula sobre o que é Ayurveda, falamos um pouquinho sobre a história, sobre a origem, sobre a importância do Ayurveda. Espero que até aqui isso tenha ficado claro para vocês, né? Falamos sobre a definição do Ayurveda que nós temos no Charaka, no primeiro capítulo do Sutra, primeiro capítulo Sutrasthana do Charaka Samhita, onde ele define a Ayurveda, o que é a Ayurveda. Falamos também sobre o objetivo do Ayurveda, né, que também é mencionado no Charaka, no capítulo 30, onde ele fala sobre que a Ayurveda é um conhecimento para manter a nossa saúde e também para trazer a pessoa que não está saudável para o estado de saúde, quer dizer, para fazer um tratamento, né, e tratar aquela pessoa e trazer para o seu estado de equilíbrio. E, enfim, falamos sobre vários aspectos relacionados ao que é a Ayurveda que abrange muitas coisas, né? Em diferentes perspectivas a gente pode entender isso. Falamos na segunda aula sobre os Panchamahabhutas, que é a base também do Ayurveda, que é a base para a gente entender também muitas coisas do Ayurveda, e não só do Ayurveda, mas como outros textos do conhecimento védico ancestral. Na aula 3 falamos sobre o conceito de saúde dentro dessa perspectiva do Ayurveda, falamos sobre as dimensões da saúde, e hoje a gente vai falar então sobre os doshas. E para falar sobre os doshas, é importante que a gente faça uma pequena revisão sobre o que é Panchamahabhutas. Porque, como eu já falei em outras aulas, os Panchamahabhutas, eles não são nada mais, nada, desculpa, os doshas não são nada mais, nada menos do que os Panchamahabhutas, só que dentro de uma organização, vamos dizer assim, que foi dado pelos nossos acharyas, pelos nossos mestres, pelos nossos gurus, pelos antigos sábios da Índia, né, que organizaram os Panchamahabhutas e simplificaram para a gente, trazendo esse termo, organizando em doshas. Né? Então, os Panchamahabhutas, a gente sabe que todo o funcionamento do corpo é baseado nos Panchamahabhutas. Espero que vocês tenham bem claro. Eu estou falando Panchamahabhutas e vocês tenham claro o que, que são esses Panchamahabhutas, né? Mas se ainda é um pouco difícil esses termos em sânscrito, né? Pancha são cinco, Maha grande, Bhutas elementos, os grandes cinco elementos, que é Akasha, Vayu, Agni, Jala e Prithvi, que é o ar, ou desculpa, o espaço, o éter, Vayu, que é o ar, Agni, que é o fogo, Jala, que é a água, e Prithvi, que é terra, né? Então são os Panchamahabhutas, são os cinco elementos, né, da natureza que a gente conhece, mas que na nossa aula sobre Panchamahabhutas a gente entendeu de uma forma mais profunda, que não é a terra em si,
não é o ar em si que a gente, como a gente traduz, né? A gente entendeu que são princípios princípios fisiológicos, né? E a gente consegue correlacionar, inclusive, com a medicina moderna e a gente fez algumas analogias, né? Então, a gente entende que esse Panchamahabhuta, o nosso corpo físico em si, ele é composto por esses 5 elementos, né? Pelos Panchamahabhutas. E o funcionamento do nosso corpo depende do equilíbrio desses Panchamahabhutas também. E esses Panchamahabhutas, eles dão, na verdade, fundamento para os doshas e todo o Ayurveda, na verdade, também, tá? E cada elemento tem qualidades que a gente falou também sobre as qualidades de cada um dos Panchamahabhutas. Qualidade é uma coisa muito importante, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa aula. Antes de entrar nos doshas em si, eu quero trazer uma base importante para vocês. Esse curso ele traz uma base do Ayurveda como um todo, né? Então aqui a gente está construindo uma base também nesse primeiro módulo, trazendo conceitos que são muito importantes para que a gente possa entender e conseguir olhar um pouco o universo, a nossa vida, as nossas relações, tudo ao nosso redor com esse olhar do Ayurveda que é um pouco diferente, tá? Então a gente fez uma comparação dos Panchamahabhutas, né, com os átomos, né, que os princípios que a gente observa nos átomos ou como eles funcionam, né, a gente consegue correlacionar com os princípios dos Panchamahabhutas, né? O espaço que existe, né? Todo o movimento dos elétrons que existe no átomo e todo o processo na verdade, a união de átomos, né? Vai gerar uma molécula, que vai gerar uma célula, que vai gerar um tecido e a gente fez todo esse processo, né? Entendeu todo esse processo de como o corpo ele existe, né? Vamos dizer assim, né? Que o nosso corpo ele é formado por sistemas, esses sistemas eles têm tecidos, esses tecidos são compostos por células, né? Essas células são compostas por moléculas, e essas moléculas elas são nada mais nada menos do que átomos, né? Então, dentro de uma perspectiva moderna, a gente consegue comparar isso com esses princípios dos Panchamahabhutas, né? Essa teoria que a gente tem no Ayurveda, Panchamahabhuta Siddhanta, que a gente chama a teoria dos Panchamahabhutas, a gente consegue comparar com a ciência, com esse entendimento dos átomos, né? Com os princípios que regem os átomos. Então, a gente encontra aqui uma similaridade importante e que faz a gente entender um pouquinho melhor, mas é importante dizer que não é isso, mas a gente consegue fazer algumas analogias em relação a isso, tá bom? Então, os átomos são partículas invisíveis, energia, movimento constante. Os Panchamahabhutas são princípios sutis que estruturam o universo, né? Os Panchamahabhutas eles não estão só no nosso corpo, mas eles estão em todo o universo. Então, assim como o átomo, né, é base da matéria, os 5 elementos também são base da matéria, também são base de tudo, inclusive o corpo humano, porque nós fazemos parte dessa matéria e fazemos parte de toda essa existência, né? Então, o que a ciência moderna hoje entende como átomo e a importância e que é a base de toda a matéria, e o Ayurveda falava que os 5 elementos eles são a base de toda a matéria também, né? Então, tudo que existe nesse universo é composto por esses 5 elementos. Então, aqui a gente tem uma comparação. Isso a gente já viu na próxima aula, então não vou passar por isso de novo. Acho que está tranquilo, isso está bem entendido, senão vai ficar muito repetitivo, certo? Isso a gente já viu na aula passada, né? E a gente viu também isso aqui já na aula passada, que através da consciência, através de Atma, né? A gente, através dessa consciência, a gente teve
tem a existência do espaço, dentro desse espaço se gerou movimento, que é o ar, que através desse movimento se gerou é, calor, gerou fogo, através desse fogo se condensou, gerou umidade, que gerou a água e que gerou a terra através gerando uma estrutura mais sólida, né? Então esse foi o processo descrito dentro da Ayurveda de como esses elementos surgiram. A origem dos Panchamahabhutas é dessa consciência maior que vai gerando cada um desses Panchamahabhutas, e esse processo a gente consegue comparar dentro da visão moderna com o Big Bang, né? Então a gente consegue fazer uma comparação desse processo de origem dos Panchamahabhutas com o Big Bang, que é esse processo do mais sutil para o mais grosseiro, tá bom? Então, isso daqui, na verdade, tudo foi falado na aula, se eu não me engano, foi a aula 2 que a gente falou sobre Panchamahabhutas. Eu estou só revisando para a gente lembrar desses conceitos que são importantes, porque a gente vai entrar hoje a gente vai falar sobre os doshas, e como a gente sabe, né, a base dos doshas, né, são os Panchamahabhutas. Então é importante estar bem claro com essa questão dos Panchamahabhutas para que a gente possa entender melhor os doshas, tá? Então os doshas, eles são combinações desses Panchamahabhutas. Então a gente tem três doshas. Vai o Rupitan Kavachetri Trayodosha Samasataha Vikritam Viktandehan Gnantite Vartayantita. Nós temos três doshas no Ayurveda, e esses três doshas, eles são responsáveis por manter o nosso corpo saudável, o nosso corpo em equilíbrio. Eles, na verdade, são também responsáveis. O dosha é aquele que é responsável por gerar desequilíbrio no nosso corpo também. Porque é através do aumento desses doshas, o desequilíbrios desses doshas, o aumento ou a diminuição desses doshas, Vikritana, Vikritana, Deha, o aumento ou a diminuição desses doshas no nosso corpo é o que vai gerar desequilíbrios, doenças no nosso corpo. Então, o que a gente busca no Ayurveda é manter eles em equilíbrio. E o dosha Vata, e os doshas quais são? Né? Vata, Pitta e Kapha. Alguém nunca ouviu falar sobre doshas que está aqui? Todo mundo já ouviu falar sobre doshas? Assim, pelo menos a palavra. Dosha, tá. Então, tem-se uma ideia, né? Então, assim, nós temos três doshas dentro da Ayurveda, que é Vata, Pitta e Kapha, tá? Esses doshas, eles são compostos pelos cinco elementos, onde a gente tem o dosha Vata, que ele é a união de Akasha e Vayu, que é ar e éter. Nós temos o dosha Pitta, que é fogo e água, tá? O dosha Pitta é fogo e água, e ele, que é Agni Jala, desculpa. Kapha é o dosha que é composto por Jala e Prithvi, que é água e terra, tá certo? Então esses são os três doshas que nós temos no Ayurveda, que eles são responsáveis por manter a saúde do nosso corpo. Na verdade, assim, o desequilíbrio deles, né? O desequilíbrio, o excesso, a falta desses doshas dentro do nosso corpo é o que causa os desequilíbrios, é o que causa as doenças. Então, na verdade, eles são responsáveis pelas doenças também, tá? Porque o aumento ou a diminuição deles é o que vai viciar os tecidos, os dados, e vai gerar uma doença dentro do nosso corpo, tá? De uma forma bem simplificada, é isso que acontece. Mas eles têm diferentes funções dentro do nosso corpo também, que a gente vai entender hoje quais são essas funções e as características. E por que surge essa questão, né? Surge essa pergunta? Apesar que tem muitos acharyas que tratam a nível mais de Panchamahabhutas e entendem todo o Ayurveda mais a nível de Panchamahabhutas. Mas surge essa pergunta, por que tratamos os doshas e não apenas os Panchamahabhutas, né?
Então, como eu falei para vocês, essa visão que se tem, essa divisão que se tem, ela torna mais fácil para a gente a aplicação do Ayurveda, dividindo através dos doshas. E também as funções dentro do nosso corpo, elas também podem ser divididas dentro desses três doshas, tá? As características também de Akasha e Vayu, por exemplo, a Ari e Éter, elas são muito parecidas, elas têm qualidades muito similares. Então, elas vão ter funções que também podem ser muito similares. Então, vão dar origem ao Vayu, vão dar origem à Vata dosha, né? Então, os doshas, eles acabam sendo uma forma mais fácil também de ah, entender o nosso corpo e tratar o nosso corpo. E antes de entrar nos doshas, tem alguns outros conceitos que eu quero trazer para vocês que são muito importantes para a gente entender os doshas. Eu estou indo muito rápido, tá tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá. Pessoal, o que é Drávia? Drávia é um outro conceito muito importante. Nós temos Dravya Guna, né, que a gente traduz como herbologia, que é a matéria que a gente tem aqui na graduação, no BAMS, e é a matéria mesmo dentro do Ayurveda que fala sobre herbologia, Dravya Guna, né? Guna são qualidades. Então, Dravya Guna é a qualidade do Dravya. E o que que é esse Dravya? Dravya a gente pode traduzir como substância para o português, mas Dravya, na sua definição, diz que é tudo aquilo que tem qualidade e tem uma ação. Então, tudo nesse universo que tiver qualidade, que tem uma ação, é um Dravya. Quer dizer, essa caneta ela tem qualidade, ela é azul, ela é um pouquinho mais dura, né? Ela tem determinadas qualidades. O ser humano em si é um Dravya, porque nós temos qualidades e temos ações também. As plantas são Dravyas, que é o que a gente estuda em Dravya Guna, né? Porque a gente estuda as plantas para poder utilizar elas como medicamentos. Os animais são Dravya, os livros são Dravya, tudo que tem uma qualidade, todas as substâncias que existem nesse universo, a gente poderia entender como Dravya, porque elas têm uma qualidade e elas têm uma ação também, elas desenvolvem uma. Você consegue ou desenvolver uma ação através da utilização daquilo, ou elas por si só elas têm uma determinada ação. Então tudo aquilo que tem uma qualidade, tem uma ação, é considerado Dravya. Então, inclusive nós somos um Dravya, tá? O ser humano em si, porque nós somos um Dravya, as plantas são um Dravya, e a gente busca entender isso. Então, todo Dravya tem uma ação, tem um karma, que a gente chama de karma, e tem uma guna, tem uma qualidade, um atributo, propriedades que a gente percebe que definem aquele Dravya também, né? Tem determinadas qualidades que vão definir a ação daquele Dravya também. Se eu tenho um Dravya, uma planta, que ela tem uma qualidade de calor, ela é quente, ela tem uma potência quente, ela é quente, ela provavelmente vai aumentar fogo como a pimenta, vai aumentar o fogo. Se você pegar a pimenta, passar na mão, você vai sentir às vezes queimar a mão. Se você passar no olho, vai queimar a mão. Se você comer, você vai sentir o fogo da pimenta, você vai sentir o calor da pimenta, porque ela tem uma qualidade que se chama Ushna. Ela é quente, ela tem uma qualidade quente, ela tem uma qualidade, ela tem um sabor picante, mas a qualidade dela é quente, ela é muito quente e ela aumenta mesmo o calor, né?
Então, as qualidades, elas são muito importantes em vários aspectos dentro do Ayurveda. A gente entende os doshas através da qualidade. A gente entende os Panchamahabhutas através das gunas, através das qualidades. A gente faz um diagnóstico através das qualidades, principalmente, né? Porque é as qualidades que vão nos dizer que aquele dosha está aumentado no corpo da pessoa. É as qualidades que vão me dizer que o sistema digestivo daquela pessoa está viciado com determinado dosha. E é através das qualidades da planta ou do medicamento que eu vou utilizar é que vai equilibrar aquelas qualidades que estão em excesso no sistema digestivo daquela pessoa que eu vou tratar. Muito confuso isso que eu estou falando ou tá fazendo sentido o que eu estou falando? Podem perguntar, tá? Se ficar muito confuso, porque é tudo termos novos. Falando de gunas, Ó, qualidade, tá falando de qualidade de sistema digestivo, pode parecer uma coisa muito confusa, tá? Mas eu posso trazer exemplos para ficar claro, caso não ficar claro. Oi, ô, Jorge. Lucas, esses gunas, 20 grupos principais, tem relação com os gunas, sattva, rajas e manas Não, aquela Sattva, Rajas e Tamas são e gunas da tamas? mente, são as Tá, trigunas. Aqui tá, nós estamos falando, na verdade, o termo correto é Gurvadi Gunas. Essas 20 qualidades que a gente está falando são Gurvadis Gunas. As tá, trigunas, aquelas são qualidades da nossa mente. Às vezes tá, a ok, gente tem uma mente mais sátrica, mais rajásica, mais tamásica, dependendo do momento tá. também. Pode ser mais sátrico, Aqui é mas mais é uma relacionado ao qualidade corpo, né? relacionada à mente. Essa é mais relacionada ao corpo, né? As Gurvadigunas estão relacionadas ao corpo físico. Tá, São ok, obrigado. qualidades que a gente que expressa mais no nosso corpo, tá? Então, as gunas elas são muito importantes, tanto no diagnóstico, quando a gente vai diagnosticar e quando a gente vai tratar também. A gente vai escolher uma erva, a gente vai escolher um medicamento baseado nisso, né? E a forma como a gente acessa também o paciente também vai ser baseado nessas qualidades, né? Um exemplo, se a pessoa, que eu já dei várias vezes, se a pessoa tem a pele muito seca, Ruksha Guna, a gente chama de Ruksha. Se a pele é muito seca daquela pessoa, no diagnóstico eu vou saber, aquela pele, pode ser que o sistema digestivo ou outras partes do corpo não esteja com agravamento de vata, mas a pele daquela pessoa está com agravamento de vata porque está seca, ruksha. Ruksha é uma qualidade de vata. Então, porque a pele está seca, ruksha, guna, eu consigo fazer o diagnóstico que a pele daquela pessoa está com excesso de vata. A partir disso, eu vou saber escolher o tratamento. Se a pele está seca, eu preciso utilizar algo que seja o oposto de ruksha, que é snigda. O que que é o oposto de seco? Algo que é oleoso, untuoso. Por isso que a gente passa óleo quando a pele está seca. Só que esse exemplo muito simples, Lucas, é óbvio, né? É óbvio que se a pessoa tem a pele seca, a gente precisa hidratar, né? Isso é muito óbvio, isso qualquer pessoa sabe. Mas esse exemplo, ele se aplica em tudo dentro da Ayurveda e é claro que as coisas vão, dependendo do desequilíbrio, a doença ou o quadro, as coisas vão ficando mais complexas, mas essa é a base, esse é o princípio. E isso pode se expressar dentro do nosso sistema digestivo, como, por exemplo, uma pessoa que está muito constipada. Uma constipação, né, o intestino preso, é uma característica do aumento de vata. Automaticamente, se eu tenho uma pessoa constipada, com o intestino preso, eu preciso fazer um tratamento para vata. Eu preciso de uma alimentação e de uma dieta que ajude a pacificar a vata. Eu preciso de uma dieta que seja untuosa, que seja quente, né? Que seja principalmente untuosa e quente.
E é claro que daí quando a gente vai falar sobre tratamento, por isso que eu disse que vai vai tornando um pouquinho complexo, porque a gente vai ter que cuidar do acne também, para ver como é que está o acne daquela pessoa, para ver se ela vai conseguir digerir um alimento mais oleoso, que tipo de alimento que eu vou utilizar, né? Mas eu não posso, numa pessoa constipada, dar um alimento que é seco, por exemplo, coisas que são assadas, o pão que resseca o nosso intestino, a farinha em si, né, que tem essa característica, né? Então tem toda uma lógica que a gente consegue seguir a partir desses princípios do Ayurveda. Então as gunas, eu repito e vocês vão verem eu repetindo até o final desse curso, eles são muito importantes, porque eu não tenho como saber se qual dosha que está aumentado ou diminuído naquela pessoa se eu não entender as gunas. Porque cada dosha vai ter suas gunas, suas características, suas qualidades. Então, como a pessoa se expressa no momento do diagnóstico, as características, os sintomas que a pessoa apresenta, eu vou correlacionar com essas gunas e vou conseguir entender que aquele paciente ele está com aumento de vata, está com aumento de pita, está com aumento de capa, ou está com aumento de vata na pele, capa no intestino, ou na mente, ou no peito, ou em diferentes sistemas do nosso corpo. E a partir disso eu vou buscar um tratamento, tá certo? Então as gunas elas são muito importantes. Essas daqui são as Gurvad gunas, elas são em pares opostos. A natureza ela é sempre oposta. A gente vive uma dualidade, né? E o nosso objetivo é sair dessa dualidade que a gente vive, né? Então mas a natureza a natureza que a gente está inserido, ela é dual, né? Então nós temos a guna que é Guru e Lagu. Então nós temos que é pesado e leve. Temos Shita e Ushna, que é frio e quente. Snigdha e Ruksha, que eu dei o exemplo da pele, que é oleoso e seco. Manda e Tikshna, que é lento e penetrante, tá? Estira, que é algo estável, que traz estabilidade. Chala, que é algo móvel, algo que se movimenta. Sukshma é algo sutil. Stula é algo que é mais grosseiro, tá? Sandra é algo mais denso. Drava é algo líquido. Mirudo é algo que é mais macio. Katina é algo duro. Vishada, algo que é claro. Pitila, algo que é pegajoso. Shlakshma é algo que é mais suave e cara, algo áspero. Aqui o cara áspero é tipo mais do que seco. Sabe, às vezes tipo, parece. Algumas pessoas têm tipo a pele parece escama de peixe, assim, de tão seco assim, né? Então é mais áspero mesmo. É cara, tá? Se vocês forem observar, tudo que a gente tiver na natureza, as plantas e diferentes, tudo na natureza, vocês conseguem classificar elas dentro dessas gunas, né? Vocês vão pegar uma planta, vocês vão pegar, vão sentir aquela planta, a textura daquela planta. Às vezes você vê que ela é mais, você quebra ela é oleosa, é mais pegajosa, né? Tem líquido, uma gosma dentro. Tem algumas que são mais duras, tem algumas que são o que você faz assim, esfrega, você sente um quente, tem outras que você não sente esse calor. Então vocês vão ver que as plantas, elas vão conseguir, vocês vão conseguir classificar as plantas a partir disso, né? Mas tudo que existe na natureza, inclusive o nosso comportamento, ele pode ser mais sutil ou pode ser mais grosseiro, né? A forma como a gente se expressa, a gente pode ser mais agitado ou a gente pode ser mais calmo, mas a gente pode ter uma mente mais estável, uma mente mais agitada, né? Então, essas qualidades elas podem ser tanto do funcionamento físico, né? Eu posso ter um intestino
mais seco, posso ter uma queimação no meu estômago, calor, ushna, como eu também posso falar e entender essas gunas a um nível mais sutil também, de como eu me expresso, das qualidades relacionadas a outros aspectos na minha vida, tá? Então a gente pode olhar dentro de uma parte, de uma visão mais física, que eu estou querendo dizer é isso, uma visão mais física, mais mental ou até mesmo filosófica, entendendo essas qualidades, tá bom? Mas elas são muito importantes, porque quando você for perguntar para o paciente como é que está a sua pele, como é que está a sua digestão, como é que está o seu estado emocional, como é que você está se sentindo, como é que está o seu sono, né? Ou isso que você, essa doença que você está tendo, quais os sintomas que você está sentindo, né, dentro dessa doença que você tá passando? Porque dentro da Ayurveda tem muita, a gente normalmente não trata a doença, né? Então, assim, normalmente a gente trata os doshas. Mas para a gente entender os. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que pode ter, por exemplo, uma bronquite. Mas essa bronquite, ela pode ser vata, pitta ou kapha, né? Ou pode ser uma mistura de dois doshas, pode ser uma mistura de todos os doshas, né? Então, assim, a gente precisa entender o que está envolvendo. E através das características, né? Como é que é a tosse, se tem ou não tem muco, enfim, diferentes tipos de sintomas que a pessoa vai apresentar, a gente vai correlacionar com isso. O Jorge perguntou aqui se é importante ter memorizado todas essas gunas ou pode ser consultado no momento necessário. Não, pode ser consultado. Eu vou falar agora aqui para vocês quais são as mais importantes. Mas é importante, não é muito, você não precisa decorar todas elas, mas as principais que estão relacionadas com os doshas, tá? Então, assim, importante vocês terem bem claro, assim, né? Guru, Lagu, Shita, Ushna, Snigdha, Ruksha, Manda, Tikshna, são as principais. Eu colocaria essas primeira aí. Tem alguém escrevendo na tela, não escreve não. O Jorge está escrevendo hoje. É... Desculpa, sem querer. Achei que não Não, aparecia para tranquilo. você. Consegue Apaga. apagar para mim? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Peraí que eu acho que Achei eu que isso era tô... só para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu apago isso. Alguém sabe Ah, aí, acho que gente, como é que agora, acho que apaga? eu vou conseguir aqui. É Peraí. a borrachinha rosa mesmo. Peraí, deixa eu Será ver. que é eu que tenho que fazer? É, tem que ser você mesmo. Onde é que está essa borrachinha? É lá no mesmo lugar que você pegou o anotador, assim. Ah, tá, tá. Deixa eu achá-la aqui. Aqui. Tá. Paguei. Mas Desculpa, tranquilo. Ai, gente. Imagina, tranquilo, Jorge. Então, pessoal, essas primeiras, assim, elas são as mais importantes, assim, eu diria, né? Todas têm sua importância. Mas se vocês pegarem bem claro essas, né, vocês vão conseguir entender melhor os doshas. Vocês vão conseguir relacionar mais, tá? Então é importante vocês estudarem todas elas, né? É que depende do contexto, talvez algumas vão ser mais aplicável, outras menos, tá? Então depende um pouco do contexto. Mas quando a gente fala mais de doxas, mais de diagnóstico, assim, a gente procura entender melhor se tem uma presença mais de guro, de lago, né? Por exemplo, o guro vai estar mais relacionado à capa, que é mais pesado. Ah, lago vai estar relacionado à vata, à pita, que é mais leve, né? O ar, o éter é mais leve. Chita vai estar relacionado aos elementos, a capa e vata, que são frios, né? Porque o único dosha que tem fogo é que tem Agni é o Pita, então ele vai ser o único quente, tá? Algo que é esnigdo,
Então, assim a gente vai estudando, tá? Mas até aqui é importante vocês entenderem o que são gunas, entender que essas são as Gurvad gunas, que são gunas relacionados a Sharira, relacionado ao nosso corpo físico, estão presentes no nosso corpo físico, e que elas são muito importantes para quando a gente vai fazer um diagnóstico e quando a gente vai escolher um tratamento, tá certo? Então, vamos começar agora entendendo tudo isso que a gente falou até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Mas agora a gente vai entrar nos doshas, tá certo? Então, como eu já falei antes para vocês, os doshas são princípios relacionados à fisiologia do nosso corpo, princípios funcional, um princípio funcional. Eles controlam todas as funções do corpo e da mente, tá? Principalmente do corpo. São derivados dos Panchamahabhutas, conforme eu já falei para vocês. São compreendidos, a gente consegue acessar os doshas principalmente através desse entendimento das gunas, e eles são Vata, Pitta e Kapha. E os doshas são aquilo que causam o desequilíbrio. O aumento ou a diminuição dos doshas vão causar os desequilíbrios vão causar os desequilíbrios no nosso corpo físico. Então nós temos o primeiro dosha, tá? O dosha Vata. O dosha Vata, ele ele está relacionado com o elemento Akasha e Vayu, que é ar e éter. Akasha é espaço, né, éter, e Vayu, que é ar, tá? E o Doshavata, ele é responsável por tudo aquilo que se movimenta no nosso corpo. O Doshavata, ele é responsável por tudo aquilo que se movimenta no nosso corpo, tá? Se não tem Doshavata, não tem movimento, não tem circulação de sangue, não tem impulso para o sistema nervoso, tá? Quando eu aperto aqui, já usei esse exemplo antes, eu aperto meu dedo aqui, vai um sinal lá para o meu sistema nervoso, para o meu cérebro, que vai entender que tem algo apertando meu dedo e que por isso eu estou sentindo dor, tá? Existe uma comunicação muito rápida através do sistema nervoso e o Doshavata ele é responsável por isso que muitas doenças relacionadas ao sistema nervoso tá relacionado a Doshavata, tá bom? E ele tem essas gunas, Laguruksha, Shita, Chala e Sukshma. Então, essas são as qualidades do Doshavata. Ele é leve, ele é seco, ele é frio, ele é móvel, é o movimento, né? Chala. Tanto é que quando a pessoa tem, por exemplo, Parkinson, né? A gente entende como uma doença de Vata, uma doença que está relacionada a esse chala, a esse movimento descontrolado, vamos dizer assim, de Vata, né? E ele é sutil. O ar em si, o éter em si, não tem coisa mais sutil, né, do que o éter, do que o espaço em si, né? Então, essas são as qualidades de Vata. Então, se eu tenho uma pessoa com intestino, de novo, intestino, constipação ressecada, ressecado, né, com constipação, as fezes saem secas, sabe aquelas fezes bolinha também, né, com dificuldade ou muito seca, muito dura, a gente consegue entender que aquele sistema digestivo ali ele está com excesso de vata, né? Se eu tenho a pele seca, eu entendo que está com excesso de vata. Se eu sou muito agitado, uma agitação muito grande, também vou entender que tem um excesso de vata ali naquela pessoa. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos para a gente entender esse vata.
mas que pode se expressar de diferentes formas. O Vata, ele tem uma importância muito grande, tá? Porque ele, na verdade, controla todos os outros, ele controla tanto o Pitta quanto o Kapha. Então, dentro dos três doshas, a gente pode dizer que o dosha Vata ele é o mais importante. É dito também que nós temos em torno de 80 doenças que é catalogado. Agora eu não me lembro bem se é 60 ou 80, mas acho que é 80 doenças Vata, 40 Pitta e 20 Kapha. Tem um capítulo do Charaka que fala sobre isso. Quer dizer, a maioria das doenças, dos desequilíbrios, está relacionado ao dosha Vata. A gente também tem um entendimento que os doshas, eles predominam em diferentes fases da nossa vida. Então, nós temos uma predominância do dosha Kapha no início da nossa vida, tá? Na nossa juventude, até os. É considerado até os 18 anos, mais ou menos, não tem uma data, assim, uma idade específica. Eles falam que o início da nossa vida ela é com predominância de capa. A gente está em processo de crescimento, processo de formação dos tecidos, né? O crescimento de todo o nosso corpo. Então, toda essa estrutura, tem uma predominância e uma necessidade de capa ali. Por isso que também às vezes tem muito muco, muita congestão, resfriados, tudo isso relacionado à capa. Por isso que também a criança ela precisa de muita nutrição. A criança ela precisa de uma alimentação mais capa. Alimentação mais capa não significa comer, se empanturrar de doce, tá? Significa que aquela pessoa precisa de mais terra e água. Terra e água está no arroz, está no feijão, está na carne, está em alimentos que são mais carboidratos e proteínas, tá? Tem uma predominância maior de terra e água, porque aquela criança ela precisa de terra e água para poder crescer e poder gerar todos os tecidos, né? Está num processo de crescimento, então terra e água é necessário para poder gerar estrutura, ela está nesse processo. No meio da nossa idade, é dito que a gente tem uma predominância de pita e o final da nossa existência, a gente vai ter uma predominância de vata, tá? Quando a pele começa a ficar mais seca, a gente tem uma tendência a desenvolver osteoporose, também os ossos começam a ficar mais fracos, né? Por causa desse aumento de vata também, tá? Então, isso está descrito dentro dos nossos textos e então tem essa divisão, assim, né, da predominância dos doshas de acordo com a nossa existência, né? Nossa infância, a nossa idade adulta e quando ficamos mais velhos também, tá? Então, o Doshavata, ele tem uma importância muito grande porque ele controla os outros doshas. Ele tem uma importância também porque é dito, né, que sempre que você vai fazer um tratamento, você tem que cuidar muito de Vata. Você não pode desequilibrar Vata, tá? Porque o Vata ele controla os outros doshas e o Vata ele é algo, ele pode tirar a estabilidade, pode tirar a força. Quando você tem o Vata mais agravado, você pode se sentir mais debilitada, você sente com menos, às vezes mais agitado, sente mais fraqueza, né? Então a gente sempre tem que cuidar muito para que esse vata ele não aumente e que te leve a isso. Porque quando a gente vê pessoas em estados terminais, você percebe bem esse vata se expressando, né? Não sei se vocês já estiveram em contato com pessoas que estavam em estado terminais e a gente vai vendo todos esses sinais assim dessa expressão de vata, né?
a fraqueza da pessoa, né, a dificuldade de respirar, a falta de consciência que a pessoa começa a ter também está relacionado a esse vata. Então, o vata ele é muito importante, tá? O aumento de vata pode gerar diversos prejuízos na vida de uma pessoa, então a gente precisa ter muito cuidado. Então, as funções de vata estão relacionadas à respiração, circulação, movimento dos músculos, né? Também que está relacionado ao sistema nervoso, né? Todo o movimento, tanto é, todo movimento, né, muscular em si, ele acontece por causa de vata, né? A eliminação também, ela é responsável principalmente por apana vayu, apana vata, tá? A comunicação também, ela também tem uma importância do vata, tá? Todo movimento, a gente consegue se movimentar por causa de vata, tá? Por isso que o músculo em si, ele tem uma característica de capa, né? O músculo, ele é um tecido denso, então ele vai ter uma característica mais de Prithvi. Ele é uma estrutura mais densa, mas quem comanda, quem faz o músculo contrair, relaxar, quem faz um membro se movimentar, quem manda esse comando é o Vata. Por isso que doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso, as pessoas vão perdendo também essa capacidade de se movimentar, né, em algumas doenças, dando um exemplo de uma forma generalizada, que está relacionado com esse vata, tá? Então, esse controle, ele está muito relacionado com o vata dosha, tá certo? Ô, Nós Lucas, temos depois, todo dosha, ele tem subtipos, que a gente pode traduzir como subdoshas, como subtipos daquele dosha. Esses subtipos, ele não significa que são outros vatas, não é tipo assim, tem o vata, não é algo diferente do vata. Eles só existem no sentido de que aquele vata que trabalha na respiração, na mente, no coração, é chamado de prana. Mas é o mesmo, é ar e éter, é o mesmo vata, só que ele recebe o nome de prana pela questão, mais vezes relacionado à região e à função que ele desenvolve. Mas não é algo diferente de vata, tá bom? Não é um outro dosha, não é um terceiro dosha. É só o próprio vata que está relacionado com a respiração, ele vai se chamar de prana. O Dana, ele está responsável pela memória, também pela energia vital. O Vata, presente no Kosta, presente na digestão, ele vai ser chamado de Samana. Samana Vata. É aquele Vata que está presente no nosso estômago, no nosso intestino, responsável pela digestão, pela assimilação. Todos os doshas eles vão estar presentes ali na digestão. Então só que vão receber outro nome porque é o vata que está presente no processo digestivo. Então ele vai ser chamado de samana. Viana, o vata que é responsável. Eu falei aqui, né? Vata, uma das funções de vata é a circulação. Tudo que se movimenta no nosso corpo se movimenta por causa do vata. Então esse movimento, essa circulação é o vata viana que a gente vai falar. É o mesmo vata, só que é o vata que está ali responsável pela circulação e recebe esse nome de viana, que é responsável por todo o processo da circulação, né? Por tudo que circula no nosso corpo, né? O nosso sangue. A pana é o vata que ele é responsável pelo movimento descendente, anuloma, que é o movimento descendente. Esse vata vai receber esse nome de apana. É o vata que é responsável, então,
pela, pela eliminação da urina, eliminação das fezes, eliminação da menstruação. Ele vai ter uma importância também no parto, todo o movimento descendente, tá? Então ele vai receber esse nome de Apana, esse vaio, esse vata responsável por essa região do umbigo para baixo, tá? Então vai receber esse nome. Então nós temos o prana, o prana ele também é responsável, é esse vata que é o ar que a gente respira também pode ser chamado de prana, tá? A inspiração prana e o dana, a expiração é o dana, também pode ser entendido dessa forma, tá? Então são dois vatas mais presentes nessa região, sistema respiratório e cabeça, né? Samana digestão, Viana circula por todo o corpo e Apana do umbigo para baixo, eliminação. Então, esses são os 5 tipos de vata que a gente tem, os subtipos de vata que a gente tem no nosso corpo, e uma forma organizada de a gente expressar também diferentes funções que esse vata tem dentro do nosso corpo e por isso recebe esses diferentes, por isso que tem essa classificação, né, ou esses subtipos. Tudo tranquilo até aqui? Ficou claro o que a gente falou sobre vata? Alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao Vata. Oi, Mariana, pode falar. Todo mundo fala, ah, eu estou com muito Vata, essa pessoa está com muito Vata. E quando escuto isso, eu acho que é uma maneira de generalizar muito grande, porque você tem que observar aquela pessoa e observar qual é o guna de Vata que está incrementado nessa pessoa. Às vezes é Chala e às vezes é Ruksha, mas tem aumento de todos os gunas simultaneamente numa pessoa? Não, isso daí é uma Não, pergunta muito, muito boa, é uma observação muito boa, porque dessa forma a gente consegue individualizar o tratamento. Por exemplo, isso acontece muito, eu já acho que eu já dei esse exemplo, não sei se eu dei esse exemplo aqui nessa turma, mas às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender, eu tenho uma pessoa, se eu tiver uma pessoa com desequilíbrio de vata e de kapha, por isso a importância das gunas, porque daí eu vou tratar a guna em específico. claro. Se a pessoa tem um desequilíbrio, porque também tem uma guna que é similar de vata e de kapha, que é Shita, frio, né? Tanto vata quanto kapha, eles têm a guna fria. Então, normalmente, todo e qualquer tratamento para kapha e para vata vai ser quente, você precisa aquecer. Então, isso é uma similaridade. E daí, depois, você tem que observar. Daí aí que entra a importância das gunas, porque você tem que, além de observar qual é o dosha, você tem que entender qual é a guna que está ali em desequilíbrio. Porque daí você vai tratar aquela guna. Se você, Claro, se você tem um vata que ele está seco, você vai tratar com algo que gere untuosidade, que seja esnígida, que seja oleoso. Se você tem um vata que é muito agitado, você precisa trazer um tratamento, que daí às vezes, porque o tratamento nem sempre é uma erva ou um medicamento. E pode ser alguma outra, uma prática que vai atuar naquele comportamento, naquele estado mental, ou pode ser muitas coisas, mas se eu tenho um vata muito agravado, eu preciso de muito movimento, de muita agitação. Não adianta eu dar um medicamento que é oleoso. Claro que o medicamento oleoso, às vezes, ele vai ajudar a apaziguar aquele vata. Mas eu também preciso dar algo, se eu quiser ser mais preciso no meu tratamento, algo que gere uma estabilidade, que acalme aquele vata, que gere, que vai ser o oposto do movimento, algo que é estável, né? Então, às vezes, um exercício de respiração, né? Que a gente tem os pranayama, que vai ajudar
a tornar aquela mente um pouco mais estável e acalmar aquela mente. Uma alimentação talvez mais guru, mais pesada, que vai ajudar a gerar uma estabilidade, claro que sempre cuidando do Agni, algo mais nutritivo, também que vai ajudar a gerar uma estabilidade, trazer uma força. Então, as gunas ela é muito importante dentro desse entendimento mesmo, porque não é porque, eu tenho vata gravado, mas tenho vata gravado por quê? Qual as gunas de vata que estão agravadas? Daí você cria um tratamento bem específico e você vai ter mais resultado. Por isso que eu falo que é muito importante as gunas, e às vezes eu acho tão importante quanto os doshas, porque às vezes os doshas fica uma coisa muito generalizada. Mas eles têm muitas características, têm muitas gunas, têm subtipos. A gente precisa entender e fazer um diagnóstico mais preciso do que está desequilibrado, o que está causando aquilo, né? Não sei se ficou claro isso, se respondeu sua pergunta, Mariana. Ficou sim, eu estava achando isso mesmo só na prática e na observação. Você observa que uma pessoa pode ter muito chá, laguna de vata, mas não ter chita, porque também tem pita. Então a pessoa está com muito Isso. movimento, mas não está com frio. Isso, daí você tem que cuidar muito, porque daí se você Claro, tem uma pessoa que tem pita, tem fogo e tem vata agravado, daí você tem que cuidar, porque você não pode dar um medicamento que seja muito quente. Por isso que as gunas elas são exatamente. muito importantes, porque é aí que você faz toda essa diferenciação. Porque senão eu vou dar gengibre para essa pessoa, ou vou dar uma erva que seja quente para aquela pessoa. Só que eu não estou levando A em pessoa fica consideração queimada. o pita dessa pessoa. Como é que eu vou dar o gengibre? Então eu vou ter que trabalhar com alguma outra coisa. Daí, por exemplo, tanto o vata, nesse exemplo que você trouxe também, tanto o vata quanto o pita, eles são um lago, são leve. Então, e se tem agitação, se tem movimento e se tem pita envolvido, se eu trouxer algo que seja mais nutritivo ou algo mais pesado, guro, eu vou trazer uma estabilidade tanto para o pita quanto para o vata que estão agravados. Isso. Tem que pensar muito. É um quebra-cabeça aí, né? Obrigada. De nada. Normalmente, assim, eu falo porque se eu falar uma coisa pesada, talvez a pessoa vai entender que pode comer um hambúrguer, uma coisa que seja muito pesada, né? Mas o pesado é no sentido de nutritivo, né? Que traga força para aquela pessoa, que seja mais nutritivo. Dentro da Ayurveda, tem no Ashtanga Hridaya, capítulo 13 ou 14, não. Eu acho que é o capítulo 14, se eu não me engano. No Sutrasthana, fala sobre os dois tipos de tratamento que existem no Ayurveda. No Ayurveda só existe dois tipos de tratamento. Não é só isso, mas a gente pode classificar em dois tipos de tratamento. É muito legal. O Ashtanga Hridaya, né, como eu já falei em outras aulas, ele simplifica o Ayurveda. Ele pega o Charaka, pega o Sushruta e ele dá uma simplificada. Então, ele diz que só existe dois tipos de tratamento dentro do Ayurveda. Um é Brinhana, que é nutrição. Brinhana, nutrição, a gente vai fazer através do aumento de dois Panchamahabhutas, principalmente. Quais são esses dois Panchamahabhutas? Quais os dois Panchamahabhutas? Ó, prova para vocês da aula de Panchamahabhutas. Qual os dois Panchamahabhutas? Quais os dois elementos que pode nos trazer nutrição? Terra, crítica, Terra, Terra e água. perfeito, isso mesmo, Janaína e Jorge, terra e água. Terra e água são os dois elementos que vão nutrir, né? A gente pode entender, né, como a proteína, como carboidratos, são alimentos que são mais pesados, né? Terra e água em si. Só de você imaginar terra e água, tipo,
traz força, né? Algo de nutrição. Então, nós temos um tratamento dentro do Ayurveda que se chama Brinhana, que a gente traduz como nutrição, que vai ter uma predominância de medicamentos ou de ervas com terra e água, certo? Uma predominância com os alimentos mais nutritivos, alimentos que vão trazer nutrição para aquele corpo, né? E que se a gente entender dentro de uma visão moderna, a gente sabe que o que gera tecido é proteína, é carboidrato, o que gera mais nutrição, o que gera mais peso, né? Por outro lado, a gente tem tratamentos dentro da Ayurveda de purificação, de limpeza, os famosos detox. Eu não gosto mais de usar essa palavra porque ficou uma palavra que é usada para muitas coisas e acho que às vezes é mal entendido também. Mas enfim, todo o processo de redução, vamos à redução. Nós temos o tratamento de nutrição e nós temos um tratamento de purificação, de limpeza, de redução, de diminuição. Um vai aumentar e outro vai diminuir. Estamos falando mais aqui a nível de tecido, a nível de matéria. Estamos falando a nível de matéria. Um vai aumentar a matéria, outro vai diminuir a matéria. Então, automaticamente, quais os Panchamahabhutas que têm essa característica que podem diminuir a matéria? Fogo, Isso. Akasha e Vayu. Isso, perfeito. Então nós temos a Kasha, Vayu e Agni, que, que automaticamente esses três Panchamahabhutas eles são leves pela sua natureza, né? Então se a gente consome alimentos muito leves, dificilmente a gente vai conseguir criar massa, criar estrutura, né? Criar força, tá? Então o Ashtanga Hridaya, o Vagbhata, ele fala isso, que, que nós temos tratamentos que são Brinhana, de nutrição, e Langana, que é tratamentos de purificação, de diminuição, tá certo? Esse Langana, que são tratamentos de limpeza, de diminuição, de desintoxicação, que a gente traduz dessa forma, ele é dividido em dois. Nós temos Shamana e Shodhana. Shamana são tratamentos de pacificação, de diminuição, mais leves, que ele ajudam a pacificar. A própria palavra já traz o entendimento, vai ajudar a pacificar. Como é que você faz isso dentro do Ayurveda? Através da atividade física. Quando você faz atividade física, você aumenta o Agni, aumenta o metabolismo, você acaba queimando. O corpo ele precisa queimar a matéria para poder gerar energia e isso acaba gerando uma diminuição de tecido, né? Se você fizer muita atividade física, tanto é que você pode passar mal e por causa disso, né? Por causa do aumento do vata, aumento de pita no teu corpo. Através de alimentos ou ervas que a gente chama no Ayurveda de Dipanapachana, que são ervas que aumentam a digestão, tá? Aumentam o fogo digestivo, né? Como ervas appetizers. Como é que se traduz para o português appetizer? Tipo aperitivos, né? Tipo coisas, alimentos ou chás que ajuda a aumentar a fome, aumentar a fome e aumentar o Agni, né? A definição de Dipana é aquilo que aumenta o teu fogo digestivo, aquilo que ajuda a aumentar o Agni. Às vezes a gente usa antes da refeição ervas, chás que vão aumentar o teu poder de digerir. Pátiana é a erva que ajuda a digerir ama, que são alimentos não bem digeridos. A gente pode traduzir como digestivos, para ficar mais fácil. Alimentos que são mais, que aumentam o poder de digerir, que são digestivos, né? Talvez vocês já tomaram assim, bastante chá digestivo, que você sente uma leveza no teu sistema digestivo, você se sente mais leve, né? Então,
tudo isso ajuda, né, a purificar, a limpar. Outro tratamento que entra em Shamana é se expor à luz do sol também, ao sol, né, que vai gerar calor. Outro tratamento de Shamana que a gente tem no Ayurveda é fasting. Fasting é... Oh, meu Deus. É... Jejum, Jejum. jejum, né? O jejum também, jejum pode ser feito de diferentes formas dentro do Ayurveda. Você pode fazer o jejum totalmente sem consumir nada, pode fazer o jejum só tomando, só com frutas, só com sopa, né? Diferentes tipos de jejum, mas o jejum por si só também ajuda, né? Se você ficar 7 dias sem comer, você começa a definhar, né? Você começa a ter uma diminuição de tecido, né? E pode até mesmo vir a falecer se não tiver todo um cuidado. Enfim. Mas vocês entendem esse raciocínio que tudo isso que eu estou falando ele vai ajudar a reduzir, né? E não tudo isso que eu estou falando são formas que a gente tem de redução de tecido, de limpeza do corpo, de desintoxicação. Tá? E é que a gente pode utilizar de forma segura. Uma pessoa que tem uma natureza mais capa ou que está se sentindo mais pesada, é excelente fazer um jejum por semana. E às vezes pode ser um jejum só com frutas, só com suco, só com sopa de arroz é excelente. Jejum só com sopa de arroz. Naquele dia você vai comer só sopa de arroz. Isso ajuda a dar uma zerada ali no teu sistema digestivo, no seu corpo é que você vai ver os benefícios. Só que eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis do Ayurveda. Jejum não vai ser bom para qual dosha? Paravata. Exata. Para Vata. Vata e talvez também Pita, porque são doshas que precisam de quê? Precisam de nutrição. Né? Então, se você bota um vata para fazer muito jejum, o vata ele precisa de massa, ele precisa de nutrição, ele precisa criar tecido. Se você bota ele para fazer jejum, você pode agravar o vata. Então, vejam que dentro da Ayurveda existe uma lógica a ser aplicada. Por isso que a Ayurveda não é vegano, não é vegetariano, não é crudívoro, não é quais são os outros que tem aí, os outros nomes de dietas aí? Tem várias, né? Pro Ayurveda tudo vai depender da pessoa, vai depender do momento, vai depender da idade, vai depender da estação do ano. Então, tudo que existe nessa natureza, ela pode ser medicina se for aplicada com essa yukti, com essa lógica que a gente tem dentro do Ayurveda. Então, o jejum é algo excelente, algo maravilhoso, mas para uma pessoa que tem uma constituição mais vata ou que está sofrendo com uma doença vata, você não pode fazer xamana, você não pode fazer langana, você não pode fazer uma terapia de desintoxicação, você precisa fazer uma terapia de nutrição. E às vezes é esse o erro que eu vejo as pessoas cometendo nesses processos de detox, né? Onde todo mundo faz detox, ou às vezes faz muito detox. Tudo bem que hoje nós vivemos num momento que normalmente a gente está pecando pelo excesso, né? Porque a gente tem uma vida mais sedentária, passa o dia inteiro sentado na frente do computador, come alimentos que são altamente calóricos, pesados, né? Então, normalmente a gente tem uma tendência a acumular toxinas, a necessitar de um processo de limpeza, precisar de lângana. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas que não, pessoas que o tratamento é nutrição, é melhorar o Agni e nutrir. A gente precisa de Brinhana. Então, lembram, dois tratamentos que existem dentro da Ayurveda. Brinhana, terra, água, nutrição, traz mais estabilidade, traz um aumento de massa, traz nutrição, tá? E nós temos Langana, que é aquele tratamento que vai ter característica mais de ar, éter e Agni. Desculpa, eu falo misturo, né? Vai ter predominância de ar, éter, espaço e fogo.
tá? Que vai ajudar a reduzir, a limpar, a desintoxicar. Esse Langana pode ser xamana, conforme eu já expliquei para vocês, né? O xamana, pode ser através da atividade física, ervas e chás que são mais digestivos, Dipanapatiana, que aumenta a digestão, a exposição ao sol, fazer jejum, todos esses são diferentes tipos de Shamana. E nós temos também em Langana, no processo de desintoxicação dentro da Ayurveda, nós temos o famoso Shodhana, o famoso Panchakarma. Vocês já ouviram falar no Panchakarma? Não? Sim? Panchakarma é um processo, um tratamento dentro da Ayurveda extremamente profundo que precisa ser feito no ambiente hospitalar ou a pessoa precisa estar internada, né? Onde vai ser feito toda uma preparação para aquela pessoa, que a gente chama de pré-panchakarma, vai ter o processo de limpeza e depois tem todo o processo de recuperação. É quase como uma cirurgia. Tem o pré, o procedimento e o pós. Tá? E todas essas etapas é importante que a pessoa esteja internada no hospital, com médicos, com toda uma equipe, para que seja feito, porque é um procedimento mais seguro, é um procedimento mais forte, mais invasivo. Então, é um procedimento incrível que a gente tem dentro da Ayurveda, mas que precisa ter muito cuidado. Inclusive, não tem nenhum lugar no Brasil hoje que a gente consiga ter esse procedimento de forma segura e de acordo com os textos, de acordo como é feito aqui na Índia, tá certo? Então, assim, o Panchakarma é um processo de limpeza que a gente diz que é a eliminação dos doshas nas suas raízes. Qual a diferença do Shamana para o Shodhana? O Shamana, a gente diminui aquele dosha, a gente vai pacificar, a gente vai diminuir. Aquele vata que está exacerbado, a gente vai trazer uma alimentação, vai trazer algumas ervas, vai fazer massagem para acalmar aquele vata, pacificar. Mas talvez a gente vai só pacificar. É como cortar uma árvore cortar a árvore no meio. Eu não estou tirando a árvore pela raiz. No Shodhana, eu já elimino aquele vata em excesso puxando as raízes daquela árvore, tá? Nos textos clássicos tem exatamente esse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Você elimina a doença, elimina o desequilíbrio dentro, puxando as raízes daquela doença. Isso é o Shodhana. É um processo de limpeza que você elimina os doshas de uma forma muito mais profunda, elimina os doshas nas suas raízes. Que é feito através do Vamana, que é o vômito. Não é só tomar um medicamento e vomitar, tá, gente? Às vezes pode até ser utilizado de algumas formas em casos de envenenamento, em casos de alguns casos mais específicos, doenças mais que precisa de uma ação imediata, até às vezes pode ser utilizado. Tem muitas formas de utilizar o Vamana, o Virechana, mas só para você entender. Então, o vômito, ele é toda uma preparação do corpo para que possa fazer esse processo de limpeza, tá? E principalmente o Vamana, ele é utilizado para capa dosha, para capa, tá? Que é a limpeza do estômago para cima. Depois nós temos o segundo Panchakarma, que é o Virechana, tá? O Virechana, ele é a eliminação do excesso de pita através da diarreia. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu estou trazendo muitas informações e nós estamos fugindo um pouco do nosso tópico, mas é importante entender isso vai ajudar bastante. Depois nós temos o Basti, que é o terceiro Panchakarma que a gente tem, que é os enemas, que é a lavagem do intestino. O Virechana, ele é utilizado mais para pita, para tratar pita, tá? O Basti, a lavagem do intestino, o intestino em si, ele é uma região de vata, pakoshaya, ele é uma região de vata,
e que a gente, então, quando quer tratar a vata, a gente faz muitos enemas. Tem enemas de tudo que é tipo, tem enema com leite, enema, diferentes tipos de decocção de ervas, tá? A gente faz muitas decocções para fazer os enemas. A gente hoje sabe, pela medicina moderna, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e a importância do intestino. A absorção dos medicamentos pelo intestino também é diferente, é uma absorção direta. Quando você toma um medicamento de forma oral, ele passa pelo sistema digestivo e muda a bioavailability, em inglês, que em português é bioavi- bio, bioaviabilidade do medicamento, né? Que é a porcentagem daquele medicamento que vai para a corrente, que vai ser absorvida, né? Por causa do sistema digestivo, existe uma perca. Já no intestino, por causa do sistema digestivo, existe uma perca, mas no intestino a absorção é direta. Então tem também tudo isso que beneficia o uso dos medicamentos através dos enemas, tá? A utilização deles. Esses, falei sobre três. Depois nós temos o Rakta Moksha, que é a sangria, e nós temos também o Nasya, que é a aplicação de medicamentos através das vias aéreas, através das narinas, tá? Então, são diferentes, são cinco panchas, são cinco ações de purificar o corpo, de limpeza do corpo que a gente tem dentro da Ayurveda, que é extremamente profundo, que é um processo assim bem profundo de limpeza do corpo, mas que é excelente para tratamentos de doenças mais complicadas, crônicas. É importante o Panchakarma, mas ele também é uma limpeza, também vai se enquadrar dentro do Langana. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês entenderem que existem dois tipos de tratamento dentro do Ayurveda. Um que vai trazer terra e água, que vai trazer nutrição, e outro que vai diminuir, que vai trazer limpeza para o corpo, né? Que a gente chama de Langana e que pode ser feito de duas formas, de uma forma mais que você vai pacificar através da alimentação, através de ervas, através de algumas práticas, né, como atividade física, como o jejum, como ervas digestivas, como uma alimentação mais leve, né? Tudo isso a gente pode entender como Langana. E tem o Panchakarma, que daí é o Shodhana, que é um processo de limpeza mais profundo. Então, é interessante isso porque quando a gente tem esse paciente na nossa frente, a gente precisa ter um pouco claro, através dessas gunas, através do que está se apresentando, eu preciso nutrir ou eu preciso limpar? Muitas vezes você precisa limpar e depois você nutre. Esse é o erro também de muitos procedimentos de tanto detox e limpeza, que você vai limpa, 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 mas você não traz uma nutrição depois. Você primeiro limpa, melhora o fogo digestivo daquela pessoa. Uma coisa muito interessante que a gente também faz muito aqui é você faz o panchakarma para melhorar toda a digestão daquela pessoa, você faz uma limpeza do intestino daquela pessoa, porque, inclusive, o medicamento ideal para aquela patologia vai ser melhor absorvido depois do panchakarma. O sistema digestivo, toda a absorção do medicamento, ele vai funcionar de uma forma muito melhor depois que teu Agni estiver equilibrado, depois que o teu sistema digestivo estiver limpo, né? Melhora a absorção. Então, até o medicamento depois de um panchakarma ou depois de um procedimento de limpeza vai funcionar, vai ter mais efeito. Então, por isso que normalmente, como eu disse, hoje em dia a gente peca muito pelos excessos, pela vida sedentária que a gente tem, por alimentos que são extremamente calóricos, que são mais pesados. A gente acaba normalmente tendo mais toxinas acumuladas no nosso corpo. Então a gente normalmente está precisando de limpeza. Mas é importante ter isso. Se você seguir por muito tempo uma dieta, uma alimentação que é só de redução, só langana, só de redução, de desintoxicação, pode ser que você não consiga gerar no seu corpo, você não consiga ter a nutrição que você precisa. Pode ter depois alguma deficiência, né, de vitamina,
pode ter um corpo mais fraco, sem muita estrutura física de força. Então, tudo isso é analisado, é entendido dentro do Ayurveda, tá bom? Então, normalmente a gente acaba fazendo uma limpeza, depende muito de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que precisam muito de nutrição, a gente acaba fazendo tratamento de nutrição direto para Vata, ou às vezes até um pouco junto. Você passa ervas que são digestivas, que vão melhorar o Agni, mas também passa uma alimentação nutritiva para aquela pessoa, alimentos que sejam nutritivos. Tá? Então, é muito interessante ter isso claro. E daí, se a pessoa precisa de nutrição, se a pessoa precisa de limpeza, e daí isso vai se esclarecer também um pouco através das gunas que se a pessoa está se apresentando, né? Se a pessoa, estou me sentindo muito pesado, qualquer coisa que eu. Tá sem áudio. Vocês estão me escutando agora? Agora sim? Ah, Sim, tá bom agora então. sim. Tá ótimo. Onde é que eu parei? Eu estava falando então dessa importância, tá? De ter isso claro, se você precisa de nutrição, se você precisa de limpeza para aquela pessoa que você está fazendo o tratamento. E daí você vai entender isso também através desse diagnóstico, através do entendimento das gunas que a pessoa está apresentando. Por exemplo, eu estou me sentindo muito pesado, qualquer coisa que eu como, eu sinto um peso no meu estômago, parece que eu me sinto enjoado, né? Então, aquela pessoa, o peso, esse peso é uma característica de Pita, é uma característica de Guru, né? Então, eu preciso trazer algo que seja leve, a melhorar a digestão daquela pessoa, fazer um processo mais de limpeza, tá? Então, isso tudo é muito importante, tá bom? E voltando aqui então para o nosso dosha Pitta, né, que tem como predominância fogo e água, tá? Tem o Pitta, ele é responsável, o fogo em si também ele é responsável por todo o processo de transformação, de metabolismo, todas as enzimas, né? A gente pode entender como o Pi está agindo ali dentro do nosso corpo, tá? Todo o processo de transformação, de todo o metabolismo do nosso corpo também, tá? Às vezes a gente tem uma dúvida também que acontece, qual a diferença de Pita e Agni? Né? Qual a diferença de pita e fogo? Porque quando a gente vai ver as características, quando a gente começa a estudar, né, a Ayurveda, você vê que as funções, as características, muita coisa é parecida. Mas a principal diferença para que a gente entenda, para a gente entender, o pita ele tem água junto. O pita ele não é só fogo, ele é fogo e água. Eu gosto de comparar o pita com a lava de um vulcão, né? A lava de um vulcão, é um fogo líquido, né? A lava do vulcão é um fogo líquido. Então o Pita ele tem isso, então é por isso que ele vai ser, é isso que diferencia o Pita do Agni, tá? Que o Agni ele é o fogo puro, ele é o fogo mesmo como a gente entende, como a gente tem como característica, tá? Então, mas o Pita em si, ele é tudo aquilo que ele é o digestor do corpo, tanto do corpo quanto da mente. O Pita,
ele traz clareza para nossa mente também, e ele é o fogo, é o poder de digerir nosso, tá? Todo o processo de transformação ele vai acontecer principalmente por causa do Pitta. Funções de Pitta, né? Como eu falei para vocês, digestão dos alimentos, todo o metabolismo celular, em todos os níveis, todo o processo de metabolismo e transformação que acontece dentro do nosso corpo, vai ter uma característica de, vai ter o envolvimento de Pitta, né? Uma das funções de Pitta. A pigmentação do sangue também, inteligência, clareza mental, tudo isso são funções, são características do Pitta. Quando eu já falei para vocês, talvez em outros momentos, né, que o conhecimento, o Agni, ele tem como Agni faz parte de Pitta, então muitas características do Agni vai estar no Pitta, tá? Então, tipo assim, a gente entende o Agni como a luz, né, a clareza. Então, assim, o Agni, ele também tem uma importância a nível mental, na nossa mente, em manas. Quando a gente tem um bom Agni, a gente também tem muita clareza mental, clareza dos nossos processos, a gente digere melhor as nossas emoções e digere melhor também os nossos processos emocionais, né? Então, o Agni dentro da cultura védica ele é muito comparado também com o conhecimento. O fogo, ele tem essa característica do conhecimento, né? É como um quarto escuro. Se você está dentro de um quarto escuro, sem luz, você não consegue enxergar, você não sabe o que tem dentro daquele quarto. Quando você acende a luz, você consegue enxergar, consegue ter clareza, né? Sobre o que tem ali naquele quarto. Então, o conhecimento ele também é isso, porque é por isso que é dito no Vedanta que é através do conhecimento que você vai conseguir, através do conhecimento que você vai alcançar é, a liberação, vai alcançar moksha, através do conhecimento, porque é através do conhecimento que você elimina a ignorância. Nesse caso de Vedanta, é a ignorância de quem você é, né? Que a busca de Vedanta é entender quem eu sou, who am I, quem sou eu, né? De um nível mais profundo, né? Porque eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esses sentidos, quem sou eu? Então, é através do conhecimento, através desse estudo, que você vai eliminar a ignorância. A ignorância é como algo escuro. Se eu não que estudei química, eu sou ignorante em química. Se eu nunca estudei francês, eu sou ignorante em francês. Eu não sei falar francês. E através do estudo, através do conhecimento, eu vou eliminar essa ignorância que eu tenho da língua francesa, né? Um exemplo. Então, o pita, o fogo, ele tem essa característica de também ter uma mente mais brilhante, ter uma mente mais afiada, com mais clareza, tá? Normalmente também são bons líderes, tá? Depois nós temos também os subtipos de pita, dentro daquela mesma lógica que eu expliquei para vocês do vata. São subtipos, não é algo diferente de pita, são só funções que o Pitta desenvolve, que daí por isso leva esse nome. Então nós temos o Pachaka Pitta, que ele está presente na nossa digestão, no nosso estômago, no nosso duodeno, no nosso intestino, onde ele é responsável principalmente pela digestão. Nós temos Urandjaka, que ele é responsável pela coloração do sangue, né, presente no fígado. Sadhaka, que está mais presente na região do coração, relacionado com as emoções. Arochaka está nos olhos, né? Sem claridade, sem um bom pita, a gente não consegue enxergar, tá? Então, o pita dos olhos é arochaka. Normalmente também, por isso que guia é muito bom para os olhos, muitos medicamentos que a gente utiliza, né, para tratamento dos olhos está relacionado com pita. E Bradjaka, que é o pita da pele, o pita que vai absorver, que vai digerir aquele óleo que você está utilizando na sua pele,
tá? É o Bradyacapita. A qualidade da sua pele também vai depender desse Bradyacapita. Por isso que muitas doenças de pele também estão relacionadas com Pitta. Kapha dosha tem como predominância água e terra. Função: água e terra traz estabilidade, traz estrutura, certo? Traz muita nutrição. Terra, água são normalmente os medicamentos, as ervas que têm mais terra e água são ervas mais pesadas, mais nutritivas, tá? Ele ajuda a construir o corpo, ele é construtor. As gunas de capa é Guru, Shita, Manda, Snigdha e Stira, né? Então é algo mais pesado, o Guru está relacionado à capa. Ele é frio também. O capa a gente pode também imaginar como uma lama, né? Um barro, né? Que é frio, pesado, untuoso, oleoso, né? O barro, quando você joga assim, ele é lento, né? Diferente da areia, se você jogar assim numa descida, a lama ela vai descendo, se é mais água, talvez ela nem desça, né? De tão dura, mas é diferente de algo mais leve que desce mais rápido, né? Então ele tem uma certa estabilidade, ele é lento, né? O capa no seu movimento é lento, a sua digestão é lenta, né? Então ele é mais lento. Então ele é responsável para trazer estrutura, né? Por isso que ele ajuda a equilibrar o vata, né? Ele traz uma estrutura, ele traz lubrificação. As nossas articulações elas precisam muito de lubrificação. Ele ajuda também na imunidade. Quando você tem um bom capa, você tem força. Essa força não é só física, eu consigo puxar tantos quilos, mas é no sentido também de ter uma boa nutrição, né? De não ter nenhuma deficiência de vitaminas, por exemplo. A gente pode comparar também, porque ele é bem nutrido, ele tem uma boa resistência, uma boa estabilidade. Também o capa, muitas vezes, ele tem uma estabilidade emocional, ele tem mais calma para lidar com determinadas situações, né? Então, ele tem uma estabilidade emocional também. Os subtipos de capa é a avalambaca, que está mais relacionado com o coração, pulmões, região do tórax. Cledaca, ele está relacionado à digestão, tá? Então, a mucosa do estômago, o processo ali digestivo também, mais relacionado à capa vai ser o clêdaca. Bôtaca está relacionado à nossa boca, né? A nossa saliva, toda essa untuosidade que a gente tem na boca é o capa. Tárpaca é a untuosidade que tem na nossa cabeça, no cérebro, nos nossos sentidos, nos olhos, né? Mas toda essa untuosidade que tem no cérebro também está relacionado a esse capa. Shileshaka está relacionado com a articulação que eu falei antes, né? Muito importante quando a gente tem as articulações crocantes, né? A gente tem um excesso de vata, então a gente precisa desse capa para equilibrar essas articulações. E como eu sempre gosto de trazer para vocês algumas comparações, algumas analogias para que para que a nossa mente ocidental consiga entender de uma forma mais fácil esses conceitos do Ayurveda, a gente pode também entender a partir entender os doshas um pouco, fazer algumas analogias com a biomedicina, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas analogias que a gente pode entender desse. Porque quando a gente fala de dosha, a gente está falando de fisiologia. São componentes que fazem parte da nossa fisiologia e do funcionamento do nosso corpo. E quando eles estão em desequilíbrio, quando eles aumentam muito ou quando eles diminuem muito, eles geram desequilíbrios no nosso corpo. Então, o Vata, ele está relacionado aos impulsos, ao movimento. Então, a gente pode relacionar com o sistema nervoso, porque ele controla o Pitta, controla o Kapha, né?
com os neurotransmissores também, né, que carregam informação, né, eu tô aperto aqui, sinto dor, vai uma informação lá para o cérebro, tem dor no dedo. Então, tem um movimento ali de informação, sistema simpático, parasimpático, o controle desses sistemas também, coordenação de funções automáticas do nosso corpo também pode tá, a gente pode comparar com essas funções de Vata. O Pitta, tudo aquilo que tem transformação, tudo que tem que todo o processo, todo o metabolismo do nosso corpo, né? Então a gente pode comparar com as enzimas digestivas, né? A gente pode contar a gente pode comparar também com o catabolismo, né? Com toda a quebra de moléculas, produção de calor e energia, também ATP, também a gente pode comparar o Pitta. O Kapha é tudo aquilo que tem estrutura, nutrição, então a gente pode comparar com o anabolismo, que é o crescimento e reparo, né? A gente pode comparar com todos os tecidos do nosso corpo, né? Eles têm uma predominância de terra, que senão a gente não conseguiria enxergar, a gente não seria visível, não seria uma matéria densa como ela é, né? O corpo em si ele é uma matéria mais densa, então toda a estrutura física mesmo, né? Todos os órgãos, todos os tecidos em si, eles têm um capa ali, né? Que eles dão um suporte, né? As mucosas, todos os fluidos também, né? Que protege os órgãos, principalmente quando a gente pega, por exemplo, o intestino, o estômago, né? A mucosa, ela tem uma qualidade de capa também, tá? Então a gente pode fazer essas correlações. Não é isso, tá? O capa ele não é a mucosa, mas ele também as qualidades deles estão presentes ali, ele também é aquilo ali, né? Mas a gente não pode ficar preso a isso, são só exemplos, são só correlações para que fique mais fácil de entrar na nossa mente esses conceitos novos do Ayurveda, tá? Mas coloquei aqui para vocês lembrarem que é importante não. Vata é diferente de sistema nervoso, Pitta é diferente de enzimas e Kapha é diferente de mucosa ou gordura. São apenas analogias que eu trago para vocês para ficar mais fácil de compreender esses conceitos que a gente tem dentro do Ayurveda. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Estou indo muito rápido? Não? Tá bom. Então, entendendo até aqui, então, a importância dos doshas agora, né? A gente entende então que a partir desse entendimento dos doshas, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente precisa entender qual dosha predominante naquela pessoa. E daí nós temos também dois conceitos aqui. Nós temos a prakriti, que é como a constituição individual daquela pessoa, a essência daquela pessoa, desde a infância ela carrega determinadas características. Tem aquelas pessoas, eu tenho constipação desde os meus 7 anos de idade, desde sempre eu sofro de constipação, né? Eu tenho uma estrutura ahn, ahn, eu tenho sou mais magra, tenho uma estrutura física mais magra desde sempre, né? Tem uma dificuldade enorme de ganhar peso. Tem características que fazem parte da nossa existência que a gente entende como prakriti, como a essência daquela pessoa, o tipo de corpo que aquela pessoa tem, tá? E a Vikriti é, na verdade, aquilo que está em desequilíbrio naquele momento. A pessoa pode ter uma estrutura mais capa, ela pode ter uma característica mais capa, mas ela está com desequilíbrio em Vata. Então, a Vikriti é o que está normalmente em desequilíbrio naquele momento e que muda. Normalmente a Prakriti é algo que não muda. Ela faz parte da natureza da pessoa. Às vezes a pessoa pode estar mais conectada com a sua natureza, com a sua essência, ou não. Ou pela essência daquela pessoa, ela tem uma tendência
uma pessoa que tem uma tendência, que tem uma prakriti kapha, talvez tenha uma tendência a desenvolver doenças kapha, mas não é sempre essa regra. Pode ter uma prakriti kapha e ter uma doença vata, né? Mas a vikriti é aquilo que desequilibra a todo momento, né? E é o desequilíbrio atual daquela pessoa, tá? E esses doshas, eles vão afetar tanto o corpo quanto a mente, tá? Se você tiver um excesso de capa no seu corpo, provavelmente isso vai afetar a sua mente também, tá? Lembram daquele exemplo que eu acho que eu já dei em outras aulas aqui. O corpo, ele é como se fosse um pote de barro. E a mente é como se fosse o gui que eu coloco dentro daquele pote de barro. Se eu tenho o pote de barro no fogo aquecido e eu coloco o gui dentro, o gui ele vai ficar aquecido também. Quer dizer, se eu aqueço o meu corpo, a minha mente também pode aquecer. Então, se eu gero um desequilíbrio no meu corpo, eu posso gerar um desequilíbrio na minha mente. Da mesma forma, o oposto também. Se eu aqueço o gui e o pote está frio e eu coloco o gui dentro desse pote de barro, esse pote de barro ele fica quente. Então, se eu gero um desequilíbrio mental, ou se eu utilizo de uma forma incorreta a minha mente, ou em excesso, ou algo que me desequilibre mentalmente, emocionalmente, isso também pode gerar algo no meu corpo físico, tá? Então, os doshas, eles também, em desequilíbrio, podem afetar a nossa mente também e gerar um desequilíbrio na nossa mente, tá? Então, é, os doshas, eles são muito importantes dentro dessa perspectiva da Ayurveda, porque faz você entender como é que está o seu estado de saúde. Como é que está a minha digestão? Eu estou com uma digestão mais vata, pitta ou kapha, né? Tipo assim, tô com constipação, tá muito seco. Eu tô com muita queimação, tô com uma digestão mais acelerada. Eu tô com uma digestão lenta. Eu digiro, mas eu me sinto um peso, demora para digerir, né? Eu não tô constipado, mas demora para mim ir ao banheiro, fico 1 ou 2 dias sem ir, daí depois eu consigo ir. Então ele tá mais lenta essa digestão. Isso tudo é influência dos doshas. E a gente consegue então daí entender como é que tá a digestão. Como é que tá a minha pele? Tá mais oleosa, tá mais seca? Tá inflamada, tá vermelha, tá coçando. Como é que tá a minha mente? Tô mais agitado, tô mais calmo, tô com excesso de sono, não consigo dormir. A partir disso, a gente consegue aos pouquinhos ir entendendo os doshas, nos compreender também melhor, né? Entender o movimento dos doshas dentro da gente. E esse movimento de compreender eles dentro do nosso corpo, né? Compreender eles, fazer esse diagnóstico, essa autoobservação, faz com que a gente também entenda melhor o nosso corpo. E é a partir disso, a partir desse entendimento, que vocês vão começar a entender que talvez hoje é melhor eu fazer um jejum, porque ontem eu comi muito, estou me sentindo muito pesado. Eu acho que o meu capa está um pouco agravado. Eu vou manter uma alimentação mais leve hoje para ver se equilibra o meu capa, equilibra os meus doshas, equilibra o meu Agni, né? Que entender que se eu tô com a pele seca eu posso usar óleo de gergelim, porque o óleo de gergelim é uma das melhores coisas que tem para vata, para pele seca, né? Entender que se eu tô com constipação, eu posso de repente fazer uma alimentação mais líquida, mais untuosa, mais alimentos mais aquecidos, cozidos. Vou deixar de comer alimentos que são muito secos, né? Então, a partir disso, começa um processo de descoberta desse movimento dos doshas dentro da gente, e a gente começa a observar o que a gente sente, como a gente reage a determinados alimentos, a determinadas situações, correlacionando com os doshas, com os panchamahabhutas, com essa
nova visão que o Ayurveda nos traz, né? Eu falo que estudar Ayurveda é como colocar um óculos, né? Um óculos e você começa a enxergar o mundo, o seu corpo, as coisas de uma forma diferente, dentro de uma perspectiva diferente, tá? Então, a gente sempre busca dentro do Ayurveda manter esses doshas em equilíbrio. Tá? Então, a nossa busca é manter esses doshas em equilíbrios através da alimentação, através das ervas, dos medicamentos, aushada, né? Ahara, que é a alimentação, aushada, que é as ervas, os medicamentos, e vihara, que são nossas práticas diárias, como atividade física, como o sono, como a automassagem, diferentes práticas, são práticas que a gente pode fazer para manter esses doces em equilíbrio. E é o que a gente vai aprender e buscar aprender dentro desse curso. Vocês vão aprender sobre alimentação, vocês vão aprender sobre saúde mental, vocês vão aprender sobre o funcionamento do Agni, a importância do Agni, como manter equilíbrio. Vocês vão aprender o uso de algumas ervas. Vocês vão aprender dinacharya, que são rotinas diárias que a gente deve e pode seguir para manter os doshas em equilíbrio, né? E que essas rotinas diárias também elas podem ser usadas de uma forma separada como uma terapia, né? Então, mas tudo isso é para a gente manter o equilíbrio dos três doshas, porque o desequilíbrio desses doshas pode nos levar a uma doença, a desequilíbrios, né? A diferentes tipos de patologia. Cada pessoa ela é única também, então vai ter uma combinação diferente desses doshas e a gente vai buscar essa individualização também, entender isso. Então, estamos chegando ao fim da nossa aula, pessoal, e daí aqui de novo tem uma prática que vocês podem fazer um exercício para que vocês possam compreender, né, uma prática das gunas. Acho importante vocês revisarem as gunas e anotar aí, botar na geladeira e as gunas de cada dosha, de repente, sabe? E daí vocês também se autoquestionar se vocês têm se sentido mais leve, mais pesada, se vocês têm mais tendência a sentir frio ou calor, né? São mais sensível ao frio, mais sensível ao calor, se vocês têm estado mais estável emocionalmente, ou a mente mais estável ou mais agitada, né? E tentar entender a partir dessas características qual dosha mais predominante, né? Eu já dei vários exemplos aqui na aula que talvez vocês podem ter se identificado ou não com um dosha mais, um dosha menos, né? E então, vocês vão pegar essas perguntas que eu coloquei aqui e buscar refletir. Se vocês quiserem, vocês podem escrever, quem gosta de escrever, ou se não, pelo menos só refletir, fazer essa autoanálise e tentar ver se conseguiu entender um pouco do que a gente viu aqui mais na prática, né? E consegue trazer toda essa teoria que a gente está tendo aqui de uma forma mais prática ou até mesmo eu diria de uma forma mais prática mesmo, uma forma que você compreendeu aquela teoria dando exemplos no seu dia a dia ou em você, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que gostaria de colocar? A gente vai conseguir avaliar os elementos que estão em desequilíbrio a partir dessa aula dos doshas e saber dos panchakarmas, né, panchamahabhutas, saber qual é o elemento que o dosha está desequilibrado, a gente consegue dizer isso? Ou tem que estudar? É assim, é uma questão
que vai depender muito do seu estudo, assim, né? Não é algo assim, tipo, uma aula você compreende que você já consegue fazer um diagnóstico ou já sair aplicando, né? É todo um processo de construção desse conhecimento, né? Mas, é como eu disse, vocês estão recebendo aqui os fundamentos do Ayurveda para começar a enxergar o corpo, a natureza, ou essa existência dentro de uma outra perspectiva, através dos óculos do Ayurveda. Então não tem como eu te dizer, a partir dessa aula vocês estão prontos para fazer essa avaliação ou algo desse tipo, né? Porque existe toda uma complexidade dentro, né? A gente está falando de uma medicina também. Então, assim, tem uma certa complexidade também, mas muitas coisas eu acredito que vocês conseguem já observar dentro de uma nova perspectiva, né? Mas ao longo do curso, a gente está recém no primeiro módulo, ao longo do curso, tudo isso vai se estruturando de uma forma mais clara também, né? Que a gente vai repetindo alguns conceitos, vai trazendo mais exemplos, vocês podem ir colocando em prática algumas coisas que a gente vai aprender ao longo desse curso e vocês vão também sentindo no corpo de vocês, isso que eu estou sentindo, eu acho que está mais relacionado à capa, está mais relacionado à pita. Isso é o que o Lucas tinha comentado na aula que eu estou sentindo, fazendo isso. Então, então vai depender assim de um pouco desse processo, assim, né? Ah, Ô, legal. Luca, Oi, Maria. posso, posso passar uma dica que eu fiz quando eu comecei a estudar Ayurveda e funcionou para mim. Claro, claro. Porque eu vi que tinha 20 gunas e eu não conseguia aprender todos de cor e ainda menos reconhecer. Então, eu peguei pares de opostos, um por cada dia. Uhum. Então, hoje eu vou observar se a comida está quente ou fria e o efeito que isso faz no meu corpo. No dia seguinte, eu acrescentei lago e guru, pesado e liviano. E aí comecei a reconhecer só de dois, porque eu não conseguia fazer tudo junto. Quem sabe Isso é isso excelente. ajuda. Muito bom, muito bom. Excelente. Obrigada, É, obrigada. isso é muito importante que a Mariana está falando, né? Esse exemplo, isso que ela trouxe é muito perfeito, assim, né? Vocês ir observando. Vocês podem observar tudo, né? Isso que está acontecendo, isso que eu estou sentindo, quais gunas estão envolvendo e qual dosha talvez esteja relacionado a isso, né? Esse alimento que eu estou comendo aqui, ele é frio, é quente, é untuoso, é cozido, ele é seco, ele é assado, né? Quais, quais as gunas que eu consigo identificar aqui, né? E daí você vai se percebendo, vai observando como é que você vai se sentindo. Uma coisa também que é importante a gente entender às vezes é que às vezes a gente está comendo um alimento que ele pode ser mais leve, ele é mais fácil de digerir, mas a gente come muito. Então o que era leve vira pesado por causa do excesso, né? Quando a gente estudar Agni, quando a gente estudar digestão, a gente vai entender isso muito, que o Ayurveda fala muito também sobre quantidade, né? Mas tudo isso é um processo, né? Que a gente vai criando e vai construindo. Mas essa prática da Mariana eu adorei, achei excelente. Eu acho que é uma forma excelente, assim, da gente colocar na prática, estudando por dia cada combinação, cada par de guna, né? Que são 10 pares, na verdade. Mais alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, um ótimo dia para vocês. Amanhã é Dia das Mães, né? Amanhã, eu acho. Amanhã, certo? Então, parabéns para as mamães aqui dessa turma. Desejo um feliz Dia das Mães, um domingo bem abençoado com seus queridos filhos e filhas, né? Para quem pode estar juntinho. Eu também não vou poder estar juntinho da minha mãe, que está bem longe, do outro lado do, do globo.
Mas desejo para vocês um ótimo final de semana também, pessoal. Tenham um ótimo sábado, é, um bom descanso aí no final de semana, bons estudos. E a gente se vê então na semana que vem, tá bom? Muito Feliz Dia das obrigada. Mães para todas. Obrigada. Bom Obrigado pela descanso para aula, todo mundo. Lucas. Bom final de Val- semana. Obrigado, Jorge. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.